Estando no horário regimental, declaro aberta esta sessão ordinária de julgamento do dia 31 de janeiro de 2025, da Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário do Estado de Goiás. Saúdo cordialmente a senhora conselheiro, os senhores conselheiros, representante fazendário, representante do sujeito passivo, nosso secretário e todas as demais pessoas que nos acompanham nessa sessão. Desejo a todos um bom dia e uma produtiva sessão de julgamento. Na pauta de hoje, na pauta ordinária, nós temos dois processos e dois processos de retorno. Em conformidade com o regimento interno do CAT, a ordem de julgamento dos processos obedece aos seguintes critérios de prioridade: chegada dos advogados, processo em retorno e demais processos. Sendo assim, nós vamos dar início pelo processo de quem chegou primeiro foi a doutora Ludmila, o processo da mineração calcário Montevidéu. Só um minutinho, deixa eu só Doutor Nilson, pegar. deixa eu só fazer uma pequena intervenção. Pois não, doutor. Está sendo transmitida a nossa sessão, que aqui para mim está com status só de gravando. Possivelmente nós vamos ter problema, que eu pedi para transmitir e me parece que não está. Ok, vamos Mas aí confirmar. depois eu encaminho para algum problema aí, porque tem dia que realmente nós estamos tendo esse problema de transmissão, doutor João. Então vamos lá, deixa eu só pegar aqui a ficha. Então é o PAT 4012001091-820, contendo impugnação em segunda instância, número 2882 de 2024, em que a impugnante Mineração de Calcário Montevidéu Limitada, sendo relator o conselheiro André Luiz Cansado, representante do sujeito passivo, doutora Ludmila, e representante fazendário, o doutor Eli José da Silva. Este processo, ele deverá sair por despacho da coordenação, uma vez que houve a renúncia do relator, doutor André, e, portanto, esse processo deverá ser repautado para outro conselheiro, então, doutora Ludmila, só informando a senhora que ele vai sair, então, com despacho para que seja redistribuído para a SEG. Tá certo? Ok. Então, eu vou anunciar aqui. Então, considerando a renúncia do conselheiro relator previamente designado, encaminha-se o presente processo à Secretaria-Geral SEG para que seja incluído em nova pauta com designação de novo relator, observando-se as disposições regimentais aplicáveis à distribuição processual. Então, este é o resultado para esse julgamento. Eu agradeço a presença da senhora, doutora Ludmila, e que tenha um bom final de semana. Bom dia, novamente. Obrigada a todos e um bom trabalho. Até logo. Obrigado, doutora. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Então, agora nós vamos, como eu disse, doutora Gelúcia ainda não chegou, né? Então, nós vamos fazer o seguinte, doutor Vitor, nós vamos, então, é, é, botar em pauta de julgamento os processos do Atacadão, e aí o senhor nos aguarde, Sem nos problemas. aguarde na sala de espera, e aí depois eu chamarei o senhor na hora que ela estiver presente, tá bom? Ok. Então, eu vou chamar o PAT final 7215, que é exatamente o que o doutor Antônio Gustavo é o representante do sujeito passivo. PAT 401220957215, contendo o recurso voluntário 0183 de 2025, em que é recorrente Atacadão S.A., relator o conselheiro Emi César Guimarães Baioc, representante do sujeito passivo doutor Antônio Gustavo Guego, e representante fazendário, o doutor Ivonaldo Francisco de Oliveira. Quando estiver em condições, eu peço ao relator que profira seu relatório, por gentileza. Muito obrigado, senhor coordenador, doutor Nilson. Quero dizer bom dia a todos os meus colegas de Câmara hoje, doutor João, doutor Virgínia, doutor Moisés, representante doutor Ivonaldo, e
o advogado do constituinte, doutor Antônio Bustão. E deixei, por último, o senhor, nosso coordenador, doutor Nilson. Não podemos esquecer de dona Belciane, que nos dá todo o apoio necessário. Bom, o presente lançamento refere-se à acusação de que o sujeito passivo omitiu pagamento de ICMS na importância de R$ 1.334.062,67, em razão da falta de estorno de crédito relativo à entrada de mercadorias relacionadas em relatórios anexos, cujas saídas foram contempladas com redução de base de cálculo. Em consequência, deverá pagar o imposto do valor acima mencionado, juntamente com os acréscimos legais. Foram indicados como dispositivos legais infringidos os artigos 61, parágrafo 3º e 64, ambos da Lei 11.651/91, combinados com o artigo 58, inciso I, maiúsculo, a linha B, minúsculo, do Decreto 4.852/97, sendo proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso 4, a linha A, minúsculo, da Lei número 11.651/91, com redação da Lei 17.917/2012. O processo foi instruído com lançamentos anexados ao PAT, estruturados, detalhamento de crédito tributário e descritivo complementar da ocorrência. Intimado, o sujeito passivo comparece em fase de impugnação à primeira instância, alegando que não pode concordar com a exigência fiscal de ICMS, uma vez que parte do débito já se encontra extinto nos termos do artigo 156, inciso 5º do CTN, tendo em vista que alcançado pela decadência tributária prevista no artigo 150.4 do CTN. Destaca ainda que, por razões gerenciais, decidiu realizar o pagamento antecipado de parte da autuação fiscal que corresponde à exigência fiscal dos meses de setembro de 17 a maio de 19, de modo que esta parcela da autuação não deve ser objeto de discussão na presente impugnação. No mérito, afirma que o crédito tributário remanescente é improcedente, em razão da decadência. Alega ainda que a penalidade aplicada possui caráter confiscatório em afronta ao princípio do não confisco e a impossibilidade jurídica de atualização monetária sobre a multa. O julgador singular, por meio de sentença 4486/2023, rejeitou a preliminar de decadência e, no mérito, conheceu da impugnação, negou-lhe provimento e declarou procedente o auto de infração, devendo ser observado limitações da correção monetária e juro nos índices da taxa Selic em observância à súmula 9. Devidamente intimado, o sujeito passivo comparece e apresenta recurso voluntário, reiterando as teses da defesa apresentada na fase anterior. Após breve síntese dos fatos, discorre quanto a preliminar de nulidade por insegurança na determinação da infração e cerceamento ao direito de defesa. No mérito, pede a improcedência da autuação sob a alegação da insubsistência da autuação, necessidade de revisão do procedimento fiscal e aplicação da limitação nos termos do parágrafo 11
do artigo 71 CPE. O sujeito passivo apresenta memoriais afirmando que realizou o levantamento acerca do crédito que deixou de ser concedido, os quais totalizam a monta de R$ 112.174,12, o qual deve ser considerado para redução do crédito tributário. Afirma que existem outras atuações de exercícios distintos que poderão repercutir neste lançamento. A segunda Câmara, por meio da Resolução 181/21, converte o julgamento em diligência. Intimando o sujeito passivo para apresentar documentação hábil que deu suporte a seu lançamento. O sujeito passivo se manifesta às folhas 146 e 148. Através da Resolução 40/22, a segunda Câmara determina o retorno dos autos à autoridade autuante para nova revisão. Em resposta à fiscalização desta última resolução, informa o revisor a alteração do lançamento, passando a constar como omissão de saída o valor de R$ 370.580,03, com um ICMS devido de R$ 49.383,49. Intimado a se manifestar no trabalho revisional, o sujeito passivo destaca que a autoridade fiscal não se manifestou acerca dos valores encontrados de crédito já explanados anteriormente. Por meio do Acórdão 143/2023, a primeira Câmara decidiu por unanimidade de votos rejeitar o pedido de nova diligência e rejeitar as preliminares de nulidade da peça básica por insegurança e cerceamento. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor de R$ 50.100,43. Só uma questão de ordem aqui. Porque são muitos processos do atacadão essa semana. Eu acho que a gente teve uns 6, 7 processos do atacadão. Eu só queria ter certeza que o relatório é desse processo que a gente está em julgamento aqui. Só para ter certeza, às vezes as suas anotações são muitos processos do atacadão, e acredito eu que possa ter algum equívoco aí no relatório. Bom, Esse final aqui, esse processo aqui é o processo de final 15. Ele fala de estorno de crédito relativo à entrada de mercadorias. Esse aqui é um processo até interessante. O sujeito passivo ele pagou a grande parte do auto de infração, e a única coisa que ele contesta é a decadência de um único mês. Eu estou falando isso porque no relatório aí parece que está um pouco diferente. Não, ele está mais abrangente, porque ele pega, inclusive, trechos de outros relatórios. Mas a conclusão o senhor verá que é condizente com este auto. Não, então tá ótimo. Muito obrigado, doutor. Me desculpe a intervenção. Foi muito oportuno você alertar, porque se para mim já existe essa certeza, para os demais talvez não existisse. Então é bom esse alerta que o senhor deu. Continua. Por meio do Acordo 143/2023, a primeira Câmara decidiu por unanimidade de voto rejeitar o pedido de diligência novamente e rejeitar as preliminares de nulidade da peça básica por insegurança.
Quanto ao mérito, por unanimidade de voto, conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença, que fica no valor de R$ 50.100,43, aplicando o limitador de penalidade prevista no 7111, inciso I maiúsculo do CTE, conforme súmula 3 do CAT, limitando a multa total ao valor do imposto. Por unanimidade de votos, acolher pedido do sujeito passivo para utilizar índice da taxa Selic. Através do despacho 276/23, a representação fazendária informa que, de acordo com o regimento interno do Conselho, em seu artigo 11b, o pagamento ou parcelamento da totalidade do valor reclamado em lançamento tributário em qualquer fase de tramitação do processo importa em reconhecimento do débito e renúncia ao direito de defesa. Sustenta que, de acordo com o artigo acima citado, o pagamento ou parcelamento importa em desistência da impugnação interposta, ficando sem efeito qualquer decisão administrativa recorrível favorável ao sujeito passivo, eventualmente proferida, tornando-se sem efeito o acórdão 1040/22 da primeira CEJU, e restabelecendo o valor originado, tendo em vista a quitação de parte do processo. Novo despacho 276/2023, a representação fazendária entende que a decisão não comporta recurso. Nesse passo, uma vez considerados reconhecidos os fundamentos que embasaram o julgamento cameral, reforça que o referido acórdão encontra-se, sim, em sintonia com as provas contidas nos autos e com a legislação tributária pertinente à matéria objeto da autuação. O sujeito passivo apresenta recurso ao Conselho Superior e, para a admissibilidade, afirma que, nos termos do artigo 41, inciso 2, a linha 2, item 2 da Lei 16.469/09, tem-se que é admissível o recurso ao Conselho Superior quando a decisão cameral foi inequivocadamente contrária à prova em conteste, constante nos autos. Reitera as preliminares de insegurança e cerceamento, destacando que presente autuação deveria considerar o disposto na resolução CGSN 94/2011. Reafirma a tese de defesa quanto ao mérito e destaca que o acordo recorrido desconsiderou o enquadramento da empresa autuada no Simples Nacional. Ressalta que, ao aplicar a legislação estadual e cobrar ICMS, desconsiderando o Simples Nacional, a fiscalização e a decisão cameral privou o contribuinte da possibilidade de aproveitamento de crédito. Ao final, requer seja acolhidas as preliminares suscitadas, a fim de que seja declarada a nulidade do auto de infração. No mérito, requer improcedência e, consequentemente, o arquivamento do processo. Alternativamente, que seja acolhido o pedido de realização de nova diligência para apurar e conceder ao sujeito passivo os créditos pelas entradas de mercadoria falhadas. Em sede de recurso, ainda, o sujeito passivo reitera a tese da impugnação e aponta como motivo determinante para a reforma parcial da sentença recorrida a decadência tributária estabelecida no artigo 154, no mês de agosto de 17, enquanto a ciência da presente atuação ocorreu apenas em 21 de setembro de 22. Por essa razão, o crédito tributário exigido nesses autos, por decorrer de fatos geradores ocorridos há mais de 5 anos, está extinto pela decadência. Discorre ainda quanto à abusividade das multas, que entende confiscatória. Destaca a impossibilidade de aplicação da atualização monetária sob a multa
visto que a atualização possui natureza indenizatória. Portanto, somente seria aplicável sobre o valor principal do débito decorrente da suposta falta de recolhimento do tributo, mas de forma alguma sobre a multa imposta como sanção, em respeito ao disposto no artigo 3º do CPM. Ao final, o recorrente pleiteia seja dado integral provimento ao presente recurso e que seja parcialmente reformada a sentença recorrida para se reconhecer a improcedência das cobranças remanescentes do auto de infração e de todas as exigências nele consubstanciadas, incluindo principal, multas e juros de mora, em razão de decadência. Subsidiariamente, a necessidade de cancelamento ou, ao menos, a redução da multa imposta em 100%. Esse é o relatório do coordenador. Relatório longo, porque a sentença é curta. A sentença, não, o voto. Ok, doutor Emi, muito obrigado. Doutor Moisés, então aí deu para ficar claro que trata do processo? O processo em julgamento é a única tese de defesa, né, apresentada pelo recorrente, é um único mês que ele entende que há decadência do crédito tributário. E é só isso que ele pede. Ele também argumenta a questão da confiscatoriedade da multa. E por que isso eu falo? Porque todos os outros fatos geradores já foram pagos, né? Eu até consultei no sistema e realmente, além do DARI, no sistema já consta pago. Então, a única coisa que ele questiona, vou ser bem preciso aqui agora, né? Ele está questionando um único mês. Na verdade, ele questiona que os fatos geradores do 1/8 de 2017 a 31/8 de 2017 e o valor do crédito que ele entende decaído é no valor de R$ 74.144,47. E ele também alega a questão da confiscatória da multa. Em síntese, são essas alegações. E o auto de infração aqui, o objeto, né, do auto de infração é a falta de estorno do crédito tributário. Em síntese, é isso, senhor coordenador. Muito obrigado. Eu que agradeço, doutor Moisés. Então, passa a palavra então, para o doutor Antônio Gustavo, pelo prazo regimental de 10 minutos. Obrigado, senhor coordenador. Eu cumprimento os senhores conselheiros, senhor coordenador Nilson, senhor conselheiro relator, senhor M. César, conselheiro Moisés, o conselheiro João, conselheira Virgínia, o representante da Fazenda, senhor Ivonaldo, e os demais participantes dessa sessão de julgamento. Senhores conselheiros, como já bem relatado pelo conselheiro M. César, complementado pelo senhor Moisés, o auto de infração em discussão, o recurso voluntário de discussão, trata apenas de decadência tributária. O julgamento é muito importante para que esse conselho, essa COIN da Câmara, possa definir os corretos contornos da aplicação da decadência tributária nos termos do artigo 150, parágrafo 4º do CTN, em especial em autuações como é a presente, em que o fundamento da autuação é o creditamento indevido. Isso porque, senhores conselheiros, o creditamento indevido, que foi base da autuação, é uma tese que durante muitos anos foi conhecida pelos contribuintes como a tese da cesta básica, tese da carga tributária reduzida. Foi um contencioso considerável durante muitos anos, que foi definido pelo STF há alguns anos, em que restou entendido que não se pode tomar o crédito quando a mercadoria integral, quando a saída é contemplada por redução de carga tributária. E a razão de o Atacadão S.A., de a empresa ter tomado esse crédito integral durante muitos anos, é o entendimento favorável ao contribuinte, que infelizmente não prevaleceu no STF. Uma vez lavrado o auto de infração e já tendo sido de fato definido esse contencioso de forma contrária à empresa, o Atacadão S.A. demonstrou sua boa-fé e reconheceu que, de fato, por razões gerenciais, é recomendado o pagamento. Foi feito o pagamento, senhores conselheiros, da maior parte da autuação, de setembro de 2017 a maio de 2019. O Atacadão fez o pagamento no valor de mais de 3 milhões de reais, e o que está em discussão nesse momento é 74 mil a título de principal.
Isso porque representa, como relatado pelo senhor conselheiro Moisés, o mês de agosto de 2017. E esse mês de agosto de 2017, senhores conselheiros, está extinto. O direito da Fazenda de cobrar esse crédito tributário deve ser reconhecido como extinto, porque passados 5 anos, no momento de ciência da autuação. A ciência da autuação ocorreu em setembro de 2022, enquanto o mês em discussão é de agosto de 2017. A sentença entendeu que não haveria decadência tributária, porque, na primeira instância, se concluiu que a decadência deveria ser contada nos termos do artigo 173, inciso 1º do CTN, ou seja, conta-se o prazo decadencial a partir do primeiro dia do exercício seguinte. Esse entendimento, senhores conselheiros, data vênia, com todo respeito à sentença de primeira instância, não poderia ser manchida nesse primeiro caso, porque se assim se entende, o artigo 150, parágrafo 4º, seria esvaziado nas situações em que a autuação é fundamentada em suposto creditamento indevido. Isso porque, no presente caso, todos os requisitos foram cumpridos. Em primeiro lugar, não há dúvida de que o ICMS é um tributo sujeito ao lançamento por homologação, regra básica para a aplicação do artigo 150, parágrafo 4º. O contribuinte coteja créditos e débitos do tributo e, no final do período de apuração, no mês seguinte, recolhe o ICMS devido. Em segundo lugar, conforme já definido pelo STJ, a aplicação do 150, parágrafo 4º, requer que tenha havido um pagamento antecipado do período autuado. Não há dúvidas que, no presente caso, houve o pagamento antecipado, houve o que se chama de princípio de pagamento, porque a própria autuação reconhece que houve um pagamento, porém a menor em razão do creditamento tomado. Na inicial, na impugnação, foram apresentados comprovantes de pagamento desse mês de agosto de 2017. Em terceiro lugar, em nenhum momento da autuação, e nem se poderia nos presentes autos, alegar qualquer tipo de fraude, simulação ou dolo do contribuinte. Não há nenhuma má-fé da empresa na tomada de créditos. É uma tese que durante muitos anos, como dito, foi discutida pelos contribuintes e foi alvo de um contencioso gigantesco. Existiam tantas decisões favoráveis em todos os tribunais do país, até que em algum momento foi definida pela STF. Então, não há, no presente caso, qualquer ausência de boa-fé. O contribuinte agiu de boa-fé, e essa boa-fé é, inclusive, confirmada quando o recebimento da autuação, e que foi feito de pronto um pagamento de mais de 3 milhões de reais. E todos esses fatores, quando aplicados para o presente caso, exigem que a decadência, ao contrário do que foi aplicado na decisão de primeira instância, seja de fato contada nos termos do 150, parágrafo 4º, porque, senão, senhores conselheiros, em quais hipóteses de creditamento seria aplicado? No presente caso, não olhamos um lançamento de ofício a priori. O que se encontra no presente caso é uma não homologação do lançamento por homologação feita pelo contribuinte. A Fazenda, em nenhum momento, verificou que o contribuinte deixou de declarar qualquer tributo, deixou de entregar documentos fiscais. O que, na verdade, fez o atacadão SA foi apurar o seu tributo, que é sujeito para o lançamento de homologação, e ao avaliar e ao julgar o lançamento por homologação feita, a Fazenda deixou de homologar, ou seja, não se afasta a decadência do 150, parágrafo 4º. Essa é a principal questão em discussão no presente caso, e merece mais tempo de esclarecimento aos senhores conselheiros. Uma questão subsidiária, acessória, em discussão e trazida no recurso voluntário é que a multa aplicada sobre o principal é enorme, não se poderia, no presente caso, de uma tese em discussão durante tanto tempo, aplicar uma multa que atinge 100% do tributo devido, no caso de manutenção da cobrança. Essas são as breves razões, senhores conselheiros, que estão em discussão no presente caso. Eu agradeço a atenção dos senhores conselheiros e peço que seja dado provimento, integral provimento ao recurso voluntário, para que esse único mês que restou em discussão, em razão da aplicação de decadência tributária, seja reconhecido, cancelando-se essa cobrança remanescente. Essas são as razões. Eu agradeço a atenção dos senhores. Nós que agradecemos, doutor Antônio. Doutor Ivonaldo, com a palavra, pelo prazo regimental. Bom dia, senhor coordenador, doutor Nilson, senhores conselheiros, doutora Virgínia, nossa secretária Delciane, doutor Antônio Gustavo, e minha colega Gerluce. Bom, a acusação de falta de estorno de créditos de ICMS, cujas saídas foram contempladas com redução de base de cálculo, período de referência,
já foi dito aqui, é de agosto de 2017 a maio de 2019. O sujeito passivo ele compareceu ao processo e admitiu o débito referente aos períodos de setembro de 2017 a maio de 2017. Inclusive, já efetuou o pagamento do crédito tributário dessa referência. Então, o que remanesce nesse auto de infração, basicamente, é o único questionamento do sujeito passivo, que envolve aqui a decadência, a ocorrência da decadência relativo ao período de agosto de 2017. E já sendo bastante claro, nesse ponto especificamente, vamos concordar com o sujeito passivo. A questão realmente ela se resolve aqui pela aplicação do disposto no parágrafo, no parágrafo 4º do artigo 150 do nosso Código Tributário Nacional. Para o caso dos autos aqui, o termo inicial do prazo decadencial deve ser contado da ocorrência do fato gerador e não do primeiro dia do exercício seguinte. Lembrando que o sujeito passivo ele foi intimado desse auto de infração no mês de setembro, portanto, o mês de agosto já havia, setembro de 2022, portanto, a decadência já tinha atacado os créditos tributários referentes ao mês de agosto. O caso aqui não é de aplicação do disposto no artigo 173, inciso 1 do CTN. E esse nosso entendimento ele está de acordo com o revés do texto da súmula 555 do STJ, que estabelece que quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o fisco constituir o crédito conta-se exclusivamente da forma do artigo 173, inciso 1, ou seja, quando houver, né, não houver declaração, aí sim conta-se pelo 173. Quando há declaração, conta-se pelo 150. E no caso dos autos aqui, a escrituração dos documentos fiscais de entrada e saída funciona assim como uma declaração do débito, isso porque é o cotejamento entre créditos e débitos que leva à apuração do imposto e, portanto, ao pagamento do imposto apurado. Esse é mais um requisito exigido pela nossa jurisprudência. Ela exige que haja um pagamento do tributo, ainda que parcial, ou seja, não é somente a declaração que afasta a aplicação do 173, inciso 1, e atrai a aplicação do 150, parágrafo 4º. Exige, na verdade, um pagamento, ainda que parcial. E nós temos um documento aqui nas folhas 105 dos autos que comprova que o pagamento passivo efetuou o pagamento do imposto apurado no mês de agosto de 2017. Portanto, o caso é claramente de aplicação do disposto no artigo 150, parágrafo 4º. Entretanto, senhores e senhora conselheira, há um ponto que nós entendemos relevante. O pagamento que foi efetuado pelo sujeito passivo, ele excedeu, um valor irrisório, é muito baixo, mas ele excedeu em R$ 103,99 o somatório do imposto do crédito tributário devido de setembro de 2017 a maio de 2019. Portanto, o nosso entendimento é de que esse R$ 103,99 ele é relativo, sim, ao mês de agosto de 2017. Então, nós temos o dispositivo na nossa lei processual, o artigo 6º, parágrafo 2º, e combinado aí com o artigo 11b do nosso regimento interno, que considera o pagamento como uma confissão irretratável da dívida. Portanto, embora possa ser reconhecida a decadência relativa a esse período de agosto de 2017, não se pode excluir todo o imposto dessa referência, todo o imposto de agosto, devendo remanescer aqui R$ 103,99 para este período. E vamos destacar também o texto do parágrafo 1º do artigo 11b do nosso regimento interno, que torna sem efeito qualquer decisão administrativa recorrível que seja favorável ao sujeito passivo relativamente ao valor pago. Ou seja, uma decisão que seja favorável ao sujeito passivo, entendendo que esse valor, aqui, ainda que baixo, mas entendendo que esse valor de R$ 103,99 ele é indevido, essa decisão, segundo a letra do nosso regimento interno, ela é uma decisão que não produz efeitos. Então, resumindo, senhores e senhoras conselheiras, a nossa manifestação aqui, então, é pela reforma da isenção singular, julgando parcialmente procedente de lançamento no exato valor pago pelo sujeito passivo. R$ 1.260.000, R$ 1.260.000,
R$ 22,19. Esse é o valor exato pago pelo sujeito passivo. Então, entendemos que a parcial procedência seria nesse exato valor. Obrigado, senhor e senhora. Eu que agradeço, doutor Ivonaldo. Doutor Antônio, o senhor tem mais 5 minutos. Obrigado, senhor coordenador. Considerando já os esclarecimentos também prestados pelo representante da Fazenda, o que se pede é o reconhecimento da decadência do mês de agosto de 2017, tendo havido um pagamento excedente com relação aos outros meses, sendo, portanto, o pagamento excedente sendo alocado no mês de agosto de 2017. E, de fato, a decadência tributária, apesar de reconhecida em todo mês, tornaria sem efeito com relação a esse valor de R$ 103, porém, os demais valores do período de agosto de 2017 seriam cancelados pela decadência tributária. Então, a cobrança remanescente por si só, os valores pendentes de pagamento quando a emissão da guia DARI seriam, portanto, extintos e os autos do presente processo arquivados sem novas cobranças contra o atacador SA. São esses os esclarecimentos, senhor coordenador. Obrigado. Agradeço, doutor Antônio. Doutor Ivonaldo, o senhor tem mais 5 minutos. Não, só reforçando que o nosso entendimento é de parcial procedência no valor pago pelo sujeito passivo. E esse valor pago, ele tem, na verdade, o efeito de extinção do crédito tributário, ele é utilizado para extinção de efeito do crédito tributário do auto de infração. Então, a parcial procedência seria exatamente no valor pago pelo sujeito passivo, considerando, obviamente, já extinto o valor do auto de infração por meio do pagamento. Obrigado, senhores. O senhor falou aí, foi 1.260.000. R$ 1.260.022,19. Obrigado, doutor Ivonaldo. Então, senhores, conferência. Senhor Nilson, eu acho importante fazer uma conferência, porque é o seguinte, existe um discriminating no parágrafo 2º do artigo 6º, né, justamente que ele fala o seguinte, né, isso que o doutor Ivonaldo tratou, realmente a confissão retratável de dívida, ela não será objeto de discussão, mas há um discriminating falando o seguinte, salvo se constatado erro de fato substancial que implique alteração total ou parcial do lançamento. Entendo eu, salvo o melhor juízo, decadência é uma questão de ordem pública, e o sujeito passivo, desde o início, vem batendo nessa tecla. Eu não sei se foi por mero equívoco, acredito eu, né? Na hora de fazer uma conta ali, passou esse valor, né, a maior. Todavia, entendo eu, né? Se ele condiciona o pagamento falando que, olha, eu estou pagando isso porque entendo que ocorreu somente a decadência no mês tal. Estou entendendo, salvo o melhor juízo, a não ser que o doutor Antônio Gustavo coloque de forma contrária, que isso foi um erro do sujeito passivo na hora do cálculo. São só essas considerações. Gostaria até de perguntar ao doutor Antônio, foi um erro ou deliberadamente pagou a mais mesmo, doutor Antônio? Obrigado, senhor conselheiro Moisés. De fato, foi um erro. O sistema financeiro da empresa, do contribuinte, provavelmente no momento de emissão da guia, errou no cálculo e emitiu um valor a maior. Obrigado, doutor Antônio. São só essas considerações. Doutor Nilson. Obrigado, doutor Moisés. Mais alguém? Não? Encerrada a conferência, então, eu passo a palavra para o doutor Emi César proferir o seu voto. Bom, muito simples, senhor. O fechamento, o auto, a atuação da monta de R$ 1.334.062,67, com fato gerador de 1º de agosto de 17 e final em 1º de 5 de 19. Impugnação sobreveio em 27 de outubro de 2020, folha 107. Na folha 108 consta um pagamento da ordem de R$ 1.260.022,19. Na folha 109, sobreveio a sentença 4486-23, JUP, que diz, primeiro, parte remanescente é R$ 74.040,48 relativo ao mês de agosto de 17. Nesse caso, o julgador singular
não considerou decadência. Isso eu estou só discorrendo a questão, baseando-se em preliminar de mérito decadencial. E, dois, reafirma o procedimento do lançamento como não havendo decadência de acordo com 1731 do CTN. Bem, o voto. Julgo conhecendo do recurso voluntário, dou-lhe provimento e reafirmo a concordância, em parte, com a sentença singular. Em parte, por quê? Porque na sentença singular ele imputa ainda um débito de 74 mil. E nós aqui chegamos à conclusão, inclusive com a presença do senhor advogado, doutor Antônio Gustavo, que houve um erro de cálculo e na hora do pagamento. Esse erro ficou lá como remanescente na secretaria, que poderá ser objeto, inclusive, de pedido de devolução um PGE, qualquer coisa assim, um empate especial. Bom, continuando. De acordo com o que o doutor Ivonaldo bem explanou, de acordo com o que o doutor Moisés explicou, realmente não resta dúvida que, na sequência dos fatos e das leis aventadas, atraiu para si a decadência do mês de agosto dentro dos parâmetros do 154, o que dá, vamos dizer assim, a completa extinção desse auto. E dessa maneira, eu apenas vou aqui reafirmar que a solicitação de enquadramento à Selic, feita pelo sujeito passivo, ela é contemplada automaticamente hoje em dia pela resolução da PGE e pela determinação interna da Secretaria da Fazenda de já fazer correções devidas quando existem a necessidade de se fazer essas correções. Então, esse auto ele está pronto, acabado e quitado com o valor de R$ 1.260.022,19. Muito obrigado, senhor coordenador. Pois não, doutor Moisés. O seu voto, por gentileza. Senhor coordenador, eu vou acatar a decadência, né, parcial do crédito tributário referente ao mês de agosto de 2017, julgando parcialmente procedente o lançamento no valor do ICMS de R$ 1.259.918,20, mais combinações legais. E até entendo que, acatando essa decisão, fica até prejudicado os demais pedidos, né, na peça recursal, né, porque a questão de análise de multa, né, e adequação, né, de penalidade ficariam prejudicadas porque esse auto, né, estará, né, extinto pelo pagamento, né, caso seja aprovado nesse sentido. É só essa diferença, doutor Emir, em relação ao lançamento, entendo eu, ficou bem claro, pelo menos para mim, reafirmado pelo doutor Antônio Gustavo, que se tratava de um erro. Né? Se desde a primeira instância o sujeito passivo vem apontando, olha, houve vamos dizer assim, a decadência do crédito tributário, inclusive paguei referente aos demais meses, né? É fácil notar que isso decorre de um erro aritmético, um erro bem simples. Então, estou entendendo que houve um erro de fato substancial e, nesse sentido, a gente pode analisar a questão. E também ficaria contraditório aqui reconhecermos a decadência e falar que ela foi extinta pelo pagamento. Isso, para mim, soaria contraditório. Por isso que reforço, né? E além de nós termos previsão legal para analisar, essa questão dessa diferença em relação ao pagamento efetuado pelo sujeito passivo. Até na questão de boa-fé também. A boa-fé processual, né, justamente, né, que ele vem batendo a mesma tecla o tempo inteiro. Então, voto nesse sentido, né, julgando parcialmente procedente de lançamento, no valor de R$ 1.259.918,20. Como votos, senhor coordenador, muito obrigado.
Eu que agradeço, doutor Moisés. Doutor M. César, está havendo essa divergência aí? O senhor reflui do seu voto ou vai manter o seu voto no 1.260.000? Eu creio que essa diferença ínfima, como se apresenta, ela não macula a decisão ao qual cheguei, e não cheguei sozinho, tem aí também em algum trecho da explanação do Dr. Ivonaldo, que mais ou menos caminha com esse meu raciocínio. Então, eu acredito que eu mantenho os 260 como quitação do óbito e sem maiores delongas. Obrigado, doutor M. César. Então, agora passo. Doutor João, seu voto, por gentileza. Primeiramente, bom dia, coordenador, ao qual estendo mais conselheiros, conselheira, doutor Antônio, doutor Ivonaldo, doutor Vitor, conselheiro aí que agora na sala, doutora Gerlúcia, na secretária do Senado, mas nos acompanha aqui na live. Senhor coordenador, assim, eu entendo que o posicionamento do conselheiro Moisés está mais dentro da realidade do processo, tendo em vista que, se foi acatada a questão da decadência, o valor correto seria o de 1.059.000. Não tenho os pormenores aqui, mas entendo que, acatando a decadência, teria que ser o valor correto, seria o segundo valor apontado aí pelo conselheiro Moisés. Apesar que a diferença é bem significante, né? Mas eu acho que a gente tem que agir de acordo com o que está proposto dentro do processo. Obrigado, então, doutor João. Doutora Virgínia, o seu voto, por gentileza. Bom dia, coordenador Nilson. Estendo meus cumprimentos a todos que participam da sessão de julgamento, em especial o doutor Antônio, representante do sujeito passivo, doutor Ivonaldo, representante da Fazenda Pública, o advogado que aguarda, representante também que aguarda na sala, conselheiro aí, e a secretária Belcione e a todas as pessoas que nos acompanham. Bom, de fato, é uma situação que a gente verifica neste processo de que houve um erro, na verdade, um erro irrisório, do meu ponto de vista, mas primando pelo princípio da verdade material e já acatando a tese da decadência, ficaria, do meu ponto de vista, um tanto quanto disforme, né, se fizéssemos um julgamento não avaliando essa situação. Primeiro porque isso caberia até um pedido de revisão extraordinária por parte do sujeito passivo, né, comprovada essa situação. Então, acredito que o voto do conselheiro Moisés é um voto que já ajusta, né, já aqui invocando inclusive o princípio da verdade material, da autotutela, já ajusta, né, para o que nós estamos entendendo, que houve essa decadência de fato. Então, é nesse sentido que eu acompanho. Obrigado, doutora Virgínia. Então, encerrada a votação, vou anunciar o resultado do julgamento. A quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário decidiu por unanimidade de votos, acatar a decadência parcial do crédito tributário referente ao mês de agosto de 2017, julgando parcialmente procedente o lançamento no valor do ICMS de R$ 1.259.918,20, apenas divergindo do valor o voto do doutor Emi, que votou por R$ 1.260.022,19. Também, por unanimidade de votos, rejeitou o pedido de adequação da penalidade por confiscatoriedade da multa. Este é o resultado do julgamento para esse processo. Eu agradeço a presença do doutor Antônio Gustavo, que é o único processo, né, doutor Antônio, que o senhor é representante hoje aqui conosco, e tenha um bom final de semana. Obrigado, senhor coordenador. Agradeço a atenção de todos os senhores conselheiros e desejo um excelente dia de trabalho. Muito obrigado. Agora, nós vamos fazer uma recomposição de mesa. Eu chamo agora o doutor Vitor e também a doutora Gerluce.
E passo a anunciar, então, agora o processo de retorno, é o PAT número 4012-3009-73603, contendo impugnação em segunda instância 2327 de 2024, em que é impugnante VDM, Operações Logísticas em Recuperação Judicial, Solidário, Sônia Maria Veloso Zaiden, Leonardo Souza Rezende, sendo relator o conselheiro Moisés Miguel da Silva Júnior, representante do sujeito passivo, doutor Vitor Gonçalves, e representante fazendária, a doutora Gerluz Castanheira. Quando estiver em condições, eu peço ao relator que profira seu relatório, por gentileza. Obrigado, doutor Nilson. Primeiramente, assim, um bom dia, né, tanto doutor Victor quanto doutora Gerluz, né? Eu vou deixar de fazer o relatório, é uma proposta de diligência bem tranquila. O ano passado a gente estava com esses processos lá na primeira Câmara, sendo que tem um processo que está na relatoria da doutora Ivone e outro processo da minha relatoria. E como houve o sorteio e nós separamos, vamos dizer assim, as nossas cadeiras em câmaras distintas, entendo eu, né, salvo o melhor juízo, a necessidade de pautar esses processos em conjunto. E explico por quê. Esses dois processos, eles são de auditoria referente a saldo credor escriturado em montante superior ao apurado nas contas do passivo do exercício de 2020. E um processo que está comigo é da parte tributada, né, e o outro processo é da parte não tributada. E aqui eu faço os considerandos, né, motivando o que são esses tipos de processos, e aí eu coloco um considerando. Considerando que os lançamentos se originam da mesma auditoria, envolvem o mesmo direito passivo, referem-se ao mesmo período dos fatos geradores, sendo que um refere à parte tributada e o outro não tributária, conceitua que a questão de dependência, justamente, que a alteração do valor do crédito tributário em um processo irá refletir no outro, e com isso eles devem ser julgados em conjuntos. E aí a intenção é justamente encaminhar os autos à Secretaria-Geral para que sejam pautados os processos de final, né, 603, que é este aqui, e o final 794, por terem relação de dependência, nos termos do inciso 1, parágrafos 3º, 5º e 6º do artigo 7º do Regimento Interno do CAD. Essa é a proposta, senhor coordenador, para análise e apreciação dos conselheiros e também das partes. Muito obrigado a todos. Eu que agradeço, doutor Moisés. Doutor Vitor, a sua manifestação acerca da proposta de diligência feita pelo doutor Moisés? Bom, bom dia novamente a todos, em especial a doutora Gerluce, que está presente entre nós nesse momento. A defesa está de acordo, senhor coordenador. Obrigado, doutor Vitor. Doutora Gerlúcia, a sua manifestação acerca da proposta de diligência? Bom dia a todos. A Fazenda Pública também concorda, inclusive eu acabei de vir da outra Câmara, né, onde está o outro processo, e também lá houve a mesma decisão. Saiu em resolução para que os processos tenham tramitação conjunta, já que tem relação de dependência, inclusive, entre eles. A Fazenda Pública está de acordo, senhor coordenador. Obrigado, doutora Gerluce. Eu indago se há necessidade de conferência. Não havendo necessidade de conferência, doutor Moisés, caso aprovada, posso considerar lida nessa sessão? Sim, doutor Nilson, muito obrigado. Eu que agradeço. Então, vamos aos votos. Doutor Moisés fez a proposta. Doutor João de Moraes, seu voto, por gentileza. Primeiramente, cumprimentar a doutora Gerlúcio e o doutor Vitor. Bom dia aos dois. Salutar o encaminhamento, doutor Moisés. Obrigado, doutor João. Doutora Virgínia, seu voto, por gentileza. Também estou de acordo. Obrigado, doutora Virgínia. Doutora Emicésio, seu voto, por gentileza. De acordo e é oportuno. Obrigado, doutor Hermes César. Então, a quarta Câmara do Conselho Administrativo e Tributário, por unanimidade de votos, resolve converter os autos em diligência, nos termos da proposta de resolução apresentada pelo conselheiro doutor Moisés Miguel da Silva Júnior, proposta lida e aprovada nesta sessão. Eu agradeço a presença do doutor Vitor e também da doutora Gerluce, que eu acredito que eram os únicos processos que os senhores teriam conosco aqui hoje nessa sessão.
Agradeço a oportunidade. Bom dia a todos. Peço licença para me retirar também, senhor coordenador, desejando a todos um abençoado final de semana, um bom descanso. Até uma Obrigado, próxima. doutor Jesus, para a senhora também. Até mais. Então, vamos agora para o próximo processo, que é o item 2 da pauta, é o PAT 40 11 90 22 33 529, contendo recurso voluntário 0184 de 2025, em que é recorrente Atacadão S.A., sendo relator o conselheiro João de Moraes Júnior, representante do sujeito passivo ausente e representante fazendário, o doutor Ivonaldo Francisco de Oliveira. Quando estiver em condições, eu peço ao relator, profira seu relatório, por gentileza. Coordenador, o auto de infração foi lavrado em 19 de nove de 2019 sob a acusação fiscal que o sujeito passivo realizou saída de mercadorias no período de 1 de 1 de 2015 a 31 de 12 de 2015, por meio de cupom fiscal, utilizando carga tributária inferior à estabelecida pela legislação, apurado em auditoria comparativa da situação tributária e da base de cálculo, planilhas e documentos em anexo. Em consequência, deverá pagar o ICMS omitido no valor de R$ 181.192,95, mais as combinações legais. Foram infringidos os artigos 11, inciso 1, 27, 40 e 64, todos da Lei 11.651/91. A penalidade aplicada ao caso concreto foi o artigo 71, inciso 4, A maiúsculo, da Lei 11.651/91, com redação da Lei 17.519/2011. Fazem parte da instrução processual os seguintes documentos: o anexo estruturado de detalhamento do crédito tributário, o relatório sintético de divergência de carga tributária e uma mídia CD. Devidamente intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação em primeira instância. Alega preliminar de insegurança na determinação da infração em cessamento ao direito de defesa, pela inépcia do lançamento de ofício. No mérito, alega que o lançamento não deve prosperar, tendo em vista que, dentre as hipóteses arroladas pela fiscalização, existem situações em que a carga tributária foi aplicada corretamente. Afirma que ajustou em seu sistema o cadastro dos produtos procedendo à retificação dos dados apontados pela fiscalização e, por este motivo, requer nova diligência para a apuração da verdade material. O julgador singular, através do despacho 1038/2020 do JUP, diante da defesa apresentada pelo sujeito passivo e documentos anexados, converte o julgamento em diligência para a gerência de auditoria e varejo de serviço, para manifestar sobre a tese apresentada em impugnação pelo sujeito passivo. Em resposta ao despacho 1038/2020 JUP, o fiscal revisor rebate item a item os questionamentos apresentados pela defesa do sujeito passivo, inclusive pontuando que a auditoria não se baseia pelos códigos do NCM, e sim pela descrição completa dos produtos. Assim, independentemente do código que o contribuinte definiu para seus produtos, o que prevalece é a descrição do produto constante nas EFDs. Porém, ao final de sua revisão, apresenta novo valor a ser aplicado na acusação fiscal de R$ 180.148,83. O sujeito passivo inconformado apresenta manifestação em relação à revisão fiscal, discordando da pontuação da fiscalização, bem como não concordando também com o novo valor imputado como devido, por entender que a fiscalização foi superficial aos quesitos apresentados em defesa. Anexa por amostragem uma planilha onde pontua seu inconformismo com o resultado diligencial, onde requer nova diligência para a busca da verdade material. Questiona a inserção de novos produtos em âmbito da realização da diligência fiscal. Questiona a multa imposta por entender que não é razoável e proporcional, argumentando seu caráter classificatório conforme artigo 150, inciso 4 da Constituição Federal. E finaliza sua manifestação requerendo a improcedência da autuação fiscal. Ato sequente, é juntado o DARI com recolhimento no valor de R$ 113.879,76, mais as combinações legais. O julgador singular, através da sentença 6.937/2021, iniciou seu relatório apresentando a acusação fiscal, bem como a defesa e demais procedimentos ocorridos no trâmite do processo até o presente momento. Em fundamentação, destaca que o processo foi convertido em diligência, que, em nova revisão, o valor do ICMS cobrado foi alterado, acatando parcialmente as argumentações da defesa, que o sujeito passivo promoveu o pagamento da parte não litigiosa do auto-infração, na importância original de R$ 113.879,76, constante as folhas 191/192, conforme os extratos juntados pelo julgador singular.
Em dispositivo, rejeita as preliminares de unidade de lançamento, havida pelo sujeito passivo, por insegurança na determinação da infração e por cessamento do direito de defesa. Em relação à multa confiscatória, deixa de apreciar por haver vedação expressa na legislação estadual, conforme preceito do artigo 6º, parágrafos 4º e 5º da Lei 16.46909. No mérito punhente da impugnação, dando-lhe parcial provimento, conforme última revisão fiscal, no valor de R$ 180.148,83, condenando o sujeito passivo ao pagamento do referido crédito tributário, mais as combinações legais, devendo ser considerado o pagamento efetuado da parte não litigiosa, conforme consta nos extratos das folhas 191 e 192, para fim de possível extinção do crédito tributário. A representação fazendária através do despacho 123/2022 da SERF-SRE se manifesta de acordo com a sentença singular 9.937/2021 do JUP. O sujeito passivo, então, apresenta seu recurso voluntário, inicia fazendo um breve relato do andamento do processo até o presente, a sentença singular proferida, a qual a recorrente não concorda e requer sua reforma. Reitera os argumentos de linha de defesa impugnatória e manifestação diligencial, porém pontuando a sua discordância em relação à acusação fiscal ponto a ponto em seu recurso voluntário. Reitera que a multa aplicada é abusiva e afronta o inciso do artigo 150, inciso 4 da Constituição Federal de 88. Finaliza sua peça recursal requerendo o provimento do presente recurso, reconhecendo o total improcedência do auto de infração. Inconformado com o resultado da revisão fiscal anterior à decisão singular, o sujeito passivo apresenta novamente manifestação discordando da pontuação da fiscalização, bem como não concordando também com o novo valor imputado como devido, por entender que a fiscalização foi superficial aos quesitos apresentados em defesa. Anexa por amostragem uma planilha, onde pontua seu inconformismo com o resultado diligencial, onde requer nova diligência para a busca da verdade material. Questiona a inserção de novos produtos em realização de dados do direito fiscal e finaliza sua manifestação requerendo a improcedência do auto de infração. O processo é convertido em diligência através da Resolução 193/2022 para a regularização da capacidade postulatória de ambas as peças apresentadas em fase recursal. Ato sequente, as peças recursais são regularizadas e assinadas pelo contribuinte sujeito passivo principal atacadão S.A. O processo é novamente convertido em diligência, conforme a Resolução 62/2024, para manifestação da fiscalização inerente aos documentos apresentados pelo sujeito passivo em seu recurso voluntário e ato sequente e a sua manifestação. A fiscal revisora se manifesta de folha 330 a 336, de forma pontual, a todos os questionamentos do contribuinte em defesa, mantendo seu posicionamento em relação à revisão fiscal anterior no valor de R$ 180.148,83. Em manifestação, o contribuinte apresenta defesa reiterando seus argumentos e inconformismo com o resultado diligencial. Este é o relatório, senhor coordenador. Ok, doutor João, muito obrigado. Doutor Ivonaldo, com a palavra pelo prazo regimental. Pois não, senhor coordenador. Então, nós temos aqui uma aprovação de saída de mercadoria utilizando carga tributária inferior àquela descrita na legislação tributária. O ano de referência é 2015. O sujeito passivo já efetuou parte do pagamento, no valor de cerca de R$ 113 mil, e importando, em relação a este valor, confissão retratável de dívida, conforme o artigo 6º da nossa lei processual. E quanto ao remanescente, o sujeito passivo ele apresenta basicamente dois argumentos para fundamentar o seu pedido de insubsistência do lançamento quanto a essa parte remanescente. A defesa afirma que as alíquotas que ele utilizou nas saídas estariam corretas e apresenta uma planilha nas folhas 298, a partir das folhas 298, em que ele tenta demonstrar a correção das alíquotas por ele utilizadas. O segundo argumento da defesa é de que a revisão efetuada na fase singular, a qual foi acatada pela sentença, pelo julgador singular, teria acrescentado novas mercadorias à acusação fiscal original. Então, basicamente, são esses dois argumentos trazidos aqui pela defesa. Quanto ao primeiro ponto, os autos eles foram enviados novamente em diligência nessa fase de julgamento cameral para a autoridade fiscal que fez o auto de infração. E, em resposta, a autoridade fiscal autuante, ela examinou cada um dos pontos da defesa apresentados na planilha de referência pelo sujeito passivo, e a autoridade fiscal reiterou as considerações que já havia apresentado quando da primeira revisão e manteve o valor apresentado naquela primeira diligência. Entendemos aqui que a manifestação da autoridade fiscal nessa segunda revisão, e também na primeira, obviamente,
ela está correta, porque está devidamente embasada tanto na legislação tributária estadual quanto na interpretação da legislação tributária estadual, que é feita pelo órgão de consulta da Secretaria da Economia, órgão de orientação tributária da Secretaria da Economia. E aqui, destacando apenas alguns produtos colocados pelo sujeito passivo, ele refuta a acusação dizendo que o desodorizador de ambiente estaria classificado na posição 3402 da nomenclatura comum do Mercosul e que, por isso, não estaria sujeito ao adicional de 2%. Ocorre que, claramente, se consultarmos a tabela da nomenclatura comum do Mercosul, o desodorizador de ambiente está classificado em outra posição, a 3307. Inclusive, a nossa legislação cita nominalmente os desodorizadores de ambiente como sujeitos ao adicional de 2%. Também nós temos fraldas cartáveis Kremer, seria, obviamente, a redução de base de cálculo aplicada apenas a produtos fabricados no estado de Goiás, e esse produto é fabricado fora do estado de Goiás. Nós temos também o macarrão instantâneo Cup Noodles. Aqui nós temos um parecer da Secretaria da Economia, que deu interpretação à nossa legislação, parecer 1981 de 2010, e considera que este tipo de alimento não é apenas macarrão, ele tem adicionado alguns outros ingredientes, como carne, por exemplo, e isso o afasta da cesta básica, da alíquota de 7%. Nós temos também leite fermentado. Leite fermentado não é iogurte, leite fermentado é uma bebida láctea, e apenas o iogurte é que está sujeito a uma alíquota reduzida. A bebida láctea não está. Nós temos também o charque, e o charque que não é, na verdade, carne, não é considerado carne salgada. Na verdade, é um produto que tem adicionados de outros produtos, né? E isso afasta também a aplicação de uma carga tributária reduzida. Então, com relação às alíquotas, basicamente são essas informações. E quanto ao segundo ponto, que é aquele que o sujeito passivo informa que a revisão efetuada lá na fase de julgamento singular teria acrescentado novas mercadorias ao levantamento original, entendemos que há um equívoco da defesa. Todas as mercadorias, eu olhei todas elas, um por um, que foram listadas nas folhas 312 e 313 pelo sujeito passivo. Todas essas mercadorias estão presentes no levantamento original, que está encartado na mídia de folhas, acho que na mídia de folhas 9. Então, não são novidades neste auto de infração. Então, esse argumento entendemos que foi até um equívoco da defesa. Então, senhores e senhora conselheira, a nossa manifestação ela é para a manutenção da sentença que julgou parcialmente procedente o lançamento. Obrigado, senhor e senhora. Eu que agradeço, doutor Ivonaldo. Indago-se a necessidade de conferência. Não havendo necessidade de conferência, eu devolvo a palavra, então, para o relator proferir o seu voto, por gentileza. Senhor coordenador, só quer item por item ou pode ser de forma englobada mesmo? Pode ser de forma englobada, doutor João, não tem problema. Ok. Ele alega aqui um cerceamento ao direito de defesa, falando assim, legitimidade dos alíquotas utilizados pela recorrente, o indevido acréscimo nos produtos, e aí ele fala que seria uma nulidade por cerceamento ao direito de defesa. Eu entendo aqui que esse questionamento em relação às alíquotas estaria mais para um questionamento de segurança, né? Então, eu entendo aqui que seria prudente a votação em relação às duas preliminares. Então, dessa forma, assim, eu não vislumbrei nenhum cerceamento ao direito de defesa e nem segurança na determinação da infração em relação aos quesitos apresentados aqui pelo sujeito passivo. Ele questiona também a multa, inclusive consta da sentença singular, né, que ela foi, não é que foi rechaçada, mas ela deixou de ser apreciada com base em vedação expressa da legislação. E é o mesmo que eu faço ao procedimento aqui deste recurso. Em relação ao mérito,
eu vou conhecer do recurso, negar-lhe provimento, para manter a decisão singular que julgou parcialmente procedente o auto de infração, inclusive reafirmado pela última revisão fiscal pela auditora fiscal, né? No valor de R$ 180.148,83, conforme consta a folha 199 da decisão de primeira instância. Porém, deixar um adendo aqui em relação ao pagamento parcial da parte em controvérsia de folha 192 do auto de infração. Seria este o voto, senhor coordenador. Obrigado, doutor João. Doutora Virgínia, o seu voto, por gentileza. Novamente agradeço a palavra, senhor coordenador. Eu vou acompanhar o voto do conselheiro João de Moraes. Entendo aqui que a nulidade por cerceamento do direito de defesa que foi trazida pelo sujeito passivo, ela discute mais a questão da aplicação das alíquotas, né, que foram consideradas pelo fisco. E isso foi muito bem explicado e foi muito bem trazido nas revisões fiscais que foram feitas. Inclusive, foram duas revisões fiscais, onde não houve nenhuma alteração na última revisão, né? Houve uma parcial procedência do processo, retirando mercadorias sujeitas à substituição tributária. A defesa, então, inconformismo da defesa é com relação a qual alíquota deveria ser aplicada. E isso foi muito bem tratado pelo revisor fiscal, que trouxe a fundamentação de todos os produtos que a defesa apontou como divergente do seu ponto de vista. As alíquotas todas dos produtos estão previstas na legislação tributária, os benefícios fiscais também estão previstos na legislação tributária. Essa última revisão trouxe de forma minuciosa a análise de 30 produtos. Houve um equívoco também por parte da defesa, mencionando que houve um acréscimo de mercadorias. De fato, não houve esse acréscimo, conforme a representação fazendária mencionou. Então, o processo foi muito bem saneado, né? Ele trouxe aqui, nessa fase, né, um valor correto do que foi mesmo essa divergência da carga tributária que foi autuada. Então, é nesse sentido que eu acompanho na íntegra o voto do conselheiro João, só fazendo esses acréscimos. E deixar claro aqui também que a questão da multa que ele vem trazendo, né? A multa aqui foi aplicada no percentual de 80%, ou seja, ela não supera o valor do imposto, então está em consonância com os tribunais superiores, né? As decisões, as jurisprudências dos tribunais superiores. E destacar também que, com relação ao tema 1062, o crédito tributário já está sendo aplicado no âmbito da Secretaria da Economia, em conformidade com os despachos, tanto da Secretaria da Economia como da Procuradoria-Geral do Estado, observando o tema 1062 do STF. É como voto. Obrigado, doutora Virgínia. Doutora Emicés, o seu voto, por gentileza. Eu acompanho o relator. Obrigado, doutora Emicés. Doutor Moisés, o seu voto, por gentileza. Também acompanho. Obrigado, doutora Emicés. Então, passo a anunciar o resultado do julgamento desse processo. A quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de insegurança na terminação da infração, cerceamento ao direito de defesa, arguida pelo representante do sujeito passivo. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração e, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido de adequação da penalidade por confiscatoriedade da multa. Também, por unanimidade de votos, a aplicação da Selic já vem sendo implementada, o tema 1062, pela Secretaria da Economia. Doutor João, o senhor falou aí para considerar o pagamento, qual que é o número da folha? 192. 192? 192. Ok, devendo ser considerado o pagamento efetuado às folhas 192. Este é o 191, ou desculpa,
coordenador, é 191, 192, pelo menos Dois, né? conforme consta da sentença, né? Ok, Na 191 vem o espelho e na 192 é o Dário, né? Hum. Espelho do Dário. ok, ok. Então é 191 e 192. É. Ok, muito obrigado. Então, encerrada essa votação, eu agradeço a presença do doutor Ivonaldo. Tenha um excelente final de semana. Obrigado, doutor Nilson. Bom dia a todos. Na verdade, nos encontraremos daqui a pouco. Ah, tá certo. Nós Tá temos a certo. complementar, né? Então tá, doutor Ivonaldo, até lá então. Eu vou ver aqui, nós temos alguns expedientes ainda. Eu vou iniciar pela resolução. Então, resolução feita pelo doutor Moisés Miguel da Silva, resolução número 10, 2025, processo 4012-3010-35-224, recurso voluntário 2789 de 2024, recorrente A7 Distribuidora de Medicamentos Limitada. Eu indago se está em condições, doutor Moisés. Condições, doutor Nilson. Obrigado, doutor Moisés. Agora vamos para os acórdãos, para aprovação. Acórdão da Lavra do doutor M. César Guimarães Baioc, um processo, Droga Dias Limitada, parte 4012-4001, 50.730. Eu indago se está em condições, doutor Emir. Condições. Doutor M. César, tem três processos, tem três acordos que são da minha lavra, e eu vou passar, então, a coordenação para a aprovação desses acordos para o senhor. O senhor podia passar para mim o número dos processos apenas? O senhor pode entrar aí no, Ah, tá. no WhatsApp, aí Deixa eu pegar aqui. na quarta Câmara, que aí a doutora secretária Belciane já colocou para nós lá. Já mandou, né? Já. É. Só um minutinho. Estou aqui com eles. Estou com os seus processos aqui, doutor Nilson. Podemos. Pois Pode me não. transferir. Já transferido, doutor Emir, está com a palavra. Muito obrigado, doutor Nilson. Vamos lá. Processo da lavra de doutor Nilson, de Cássio Marinho, 4012 1015 47841. Ângulo América Níquel Brasil Limitada. Em condições, doutor Nilson? Em condições, doutor Emir. Segundo processo, também de Ângulo América Níquel Brasil Limitada, número 4012 2005 14810. Em condição, doutor Nilson? Em condições, doutor Emir. Terceiro processo, Droga Dias Limitada, 4012 4004 35059. Em condições, doutor Nilson? Em condições, doutor Emir. Aprovados. Tem mais? Não, seriam só esses três mesmo, doutor Emir. Tem agora do doutor Moisés, agora é você que assume a coordenação. Obrigado, doutor Emir César. Então vamos lá. Só um minutinho. Doutor Nilson, o meu era só a resolução, já Era só a foi resolução. a Perfeito. resolução. Então tá. Realmente, a resolução da AD, a 7 distribuição, já foi passada. Tá certo. Ok. Então, não temos mais nenhum expediente para essa sessão ordinária de hoje. Eu declaro encerrado, convocando os senhores para a próxima sessão agora da complementar, que seria às 9h30, já são 9h53. Então, encerrando aqui para a gente dar início na outra sessão lá.